Agora, dicas. É evidente que eu tenho escrito sobre isso, pensado sobre isso. Eu diria, uma primeira dica: não peça para ser controlado. Não peça. Pelo amor de Deus, ou seja lá do que você quiser. Não peça para você ter um grande pai, uma grande mãe, que vai dizer para você o que você tem que fazer. Porque na hora que você se seduz dessa forma, ou por esta forma, a possibilidade de que você vai entrar em desespero é cada vez maior. Cada vez maior. Porque a criança que pede isso é porque a criança sofre continuamente pelo sentimento de abandono, de risco de abandono, de precariedade. Então, eu diria essa primeira coisa: não peça para você ter um pai grande, uma grande mãe, um grande pai que vai dar para você a solução. Uma segunda coisa que eu diria é o seguinte: combata em você a percepção de que a outra pessoa é só um transmissor de vírus. São quase dicas Foucaultianas, essa segunda, né? Combata em você a tendência que a quarentena causa, principalmente quanto mais tempo você está fechado, de que qualquer ser humano à sua volta é um transmissor de vírus. Porque isso é uma chave para a destruição da sua vida psíquica e uma chave para a destruição do contrato social. E abre a porta para todo tipo de violência. E aí vem uma terceira dica, mais simples talvez. Não fique trancado em casa. Não acredite que você não pode sair da sua casa. É claro que isso depende do lugar que você ocupa na relação com a epidemia, certo? Não fique trancado em casa achando que se você respirar do lado de fora, você vai cair morto como no apocalipse zumbi, certo? Eu acho isso fundamental. Isso tem muito a ver com o fato que eu vou à TV Cultura uma vez por semana, eu saio, vim aqui, certo? Eu sei que tem gente que acha que quando você vê alguém na televisão, você é louco, você é louca, como que você vai na TV, não sei o quê, certo? E eu conversando, há umas 2 semanas atrás, meu filho é médico, e conversando com ele, ele fazia um comparativo da experiência da quarentena que os médicos têm, pelo fato de que os médicos estão trabalhando constantemente, e as pessoas que estão muito trancadas em casa. As pessoas que estão muito trancadas em casa, elas viram verdadeira cultura de bactéria de terror e pânico. Quando você sai, não necessariamente na condição dos médicos, que saem o tempo inteiro e estão o tempo inteiro com a cara no negócio, e não só médicos, né, todo mundo corpo hospitalar e de saúde, mas quando você não sai de casa, nem que seja para dar uma volta no quarteirão, quando você não dá bom dia para uma pessoa que você vê na rua, com medo de que se você abrir a boca o vírus entra, né? O grau de paranoia, e a paranoia, tem um filósofo estoico, aliás, Sêneca, que falou muito bem que assim, o medo atrai a morte. Então assim, atrai o desespero. A última dica que eu daria, que está ligado a todas as outras, é: cultive um pouco de coragem. Deixa de ser tão medroso. Para de achar que o mundo vai acabar. Para de achar que que a gente está vivendo um apocalipse zumbi, que não tem mundo depois. E nesse sentido é assim: se você se torna uma pessoa muito egocêntrica, que fica o tempo inteiro olhando para você, estou respirando ou não estou respirando? Senti alguma coisa na garganta ou não senti? Isso tudo é muito difícil porque há no controle epidemiológico uma necessidade da alimentação, de atenção aos sintomas. Do ponto de vista médico, há isso. Só que ao mesmo tempo, se isso se tornar uma epidemia de comportamento social, nós estamos desgraçados. Porque isso inclusive vai dificultar o próprio retorno à atividade. E as pessoas que estão trabalhando minimamente ou razoavelmente fora de casa acabam tendo menos medo. Seja isso em que nível for.
Por quê? Porque o convívio com pessoas reais e com a vida real diminui o medo.